Boa noite, equipe. Quem chegou agora, boa noite, diretamente de Varanasi, na Índia, com o meu amigo maravilhoso Shiva, que destrói para você entrar no caminho reto. O que eu estou fazendo aqui? Além de trabalhar várias coisas junto com as entidades para o mundo, trabalhar lugares, trabalhar os locais para reencarne de muitos índigos cristais para a Terra regenerada. Além disso, eu capto, trago em perispírito, eu vejo isso nitidamente, muitas energias para poder estar alinhada e distribuir essa energia através dos meus chakras nos trabalhos espirituais que estão aqui e ao vivo, né, quando eu encontro as pessoas. Então, às vezes, a pessoa precisa de uma energia raiz do Lorde Gautama. E eu, como médium, tenho essa característica de que eu vou nos lugares para captar energia e os espíritos, eles que fazem, tá? Eu não sei como faz isso. Agora que tem uma pessoa que precisa da energia do budismo mais elevada, como eu estive no lugar onde ele esteve, ele fez o primeiro sermão, eles captam essa energia e jogam na pessoa. Não sei como é que faz isso. Só que eu capto muita energia em vários lugares. No Krishna foi muito forte. Depois eu fui para o templo do Shiva, que é o maior lingam energético do mundo, e ali é forte, muito forte. E eu cheguei muito cansada, porque não é só chegar nesses lugares, tem muita dificuldade para chegar. Só que aí eu tinha que acordar hoje, e a Vânia falou, vamos ou não vamos? Às 2 da manhã, cheguei aqui 9 horas da noite, depois de um dia intenso na Índia. Tinha que acordar às 2h30, 3 da manhã, junto com ela. Nós tínhamos que nos preparar e irmos para o rio Ganges, fazer um passeio de barco que eu não tinha reservado, porque os espíritos não quiseram que eu reservasse, porque era segredo, porque tem muita alma de olho na gente. E aí, vamos, não vamos, eu demorei 1 hora, e aí os espíritos falaram, nós vamos. Chegamos lá, descendo mais cachorros, mais pessoas dormindo no chão, na rua, eles dormem em qualquer lugar. Nenhum barco. 4 horas da manhã, nenhum barco. Falei, tudo bem, equipe, estamos aqui. A Vânia, sorte que ela topa tudo, para ela estar tudo bem, às 4 horas da manhã. Até que eu fui perguntar em inglês, e é que todo mundo fala inglês, para um cara lá que estava meio grogue, acordado, e aí cola um menino, porque o cara não sabia muito, ele falou, não, eu falo inglês. E ele chamava Gautam, que é Gautama, é Buda, lindo. E ele falou, olha, vocês querem ir no barco, mas o barco não é aqui, é no outro Ghat, é no Ghat onde tem a cremação, o barco dos turistas. Mas o meu pai, ele tem um barco que ele faz pesca, eu conheço um cara do barco, então se quiser eu te levo até lá, eu vou para lá agora. A gente pegou o tuk-tuk com esse cara, menino, já teve 18 anos. Chegamos lá, a hora que a gente chegou, eu nunca tinha ido, era o lugar principal da cremação. A hora que eu fui descendo as ruelas, às 4h30 da manhã com a Vânia, eu falei, salve todas as almas, salve todos os Exus, Exu Caveira 10. Ali era o cemitério, que não é cemitério, que é crematório. E eu olhei e falei, então já entendi, Francisco, o meu trabalho de hoje. Não era barquinho, vocês acham que eu sou turista, né? Que vou pegar barco para ver o sol nascer lindamente, não. Vamos no crematório, desce tudo. Eu blindada, nós duas blindadas. As fotos, às 4h30 da manhã, no Ghat, onde tem uma chama de uma brasa que não apaga, para incinerar os corpos na cidade sagrada de Varanasi, a chama está acesa há 3.500 anos. E era ali que a gente tinha que pegar o barco. Aí ele apontou o barco, falou assim, apresentou um outro cara e falou, então tem esse barco manual, o cara vai levar vocês, custa tanto, e a gente fica até o nascer do sol no meio do rio, só vocês duas. Aí a gente ficou lá, todo mundo olhando, e tinha uns sadhus, que são os renunciantes. Até uma hora que chega a hora que a gente foi descer no barco, os hindus
os mais religiosos fazendo as orações já no rio às 5 horas da manhã, não tinha nascido o sol, tá tudo escuro. Nós entrando no barquinho de madeira, aquele do filme Pi, lá, não sei o que do Pi, igualzinho. Entramos lá, o indiano descalço e a remar Ganges, e nós duas e a equipe inteira. E a Joana assim, a hora que nasceu o sol, eu vou rezar Salve Rainha. Sim, senhora. Aí, bom, aí foi, e aí a gente foi vendo. Só que a hora que a gente desceu no barco, parecia, gente, a cena do Caronte. Não sei se vocês já viram o barco do Caronte. O barco do Caronte é um barco da morte. A gente estava no ápice da cremação que rola 24 horas. As fogueiras queimando os corpos. Nossa, nossa. Eu falei, salve, Chucaveira, salve. Aí vai. E aí fomos no barco, e aí veio um carinha que pulou no outro barco, trouxe as flores para a gente com as velas, a gente ofereceu para o Ganges, porque quando a gente joga essas flores com essa vela no rio Ganges, antes do sol nascer, eles acreditam que todos os karmas são zerados, tem foto, vídeo, lindíssimo. Aí foi, até que nasceu o sol, e aí nasce o sol, uma coisa lindíssima, vai subir naquela bola de fogo, assim, sabe? Laranja, lindo, uma experiência surreal. A Joana incorporou, está filmado, rezou a Salve Rainha em pleno Rio Ganges, em pé, no barco. Foi, assim, muito energético. O sol nascendo, ela em cima do barco, quer dizer, eu e ela, né? Eu e ela. Sobe no barco, o indiano na outra ponta, segurando o remo, a Vânia e o menino filmando, ela incorpora, reza a Ave Maria enquanto o sol sobe. A Salve Rainha. Se incorpora, termina de nascer o sol. Acabou, né? Acabou? Não. Todos os barcos de turista só ficam na margem, assim, vendo o crematório, né? As fogueiras campinando. O nosso barco entra no meio e o menino vai dentro e ele falou assim, eu vou te levar até lá, onde tem as torres que queimam. A hora que eu vi, eu olhei para a Vânia e falei, nossa, eram umas cenas muito fortes, muito fortes. E não pode, isso eu quero que vocês tenham noção, queimar 5 tipos de pessoas: grávidas, crianças até 10 anos, sadus, pessoas com lepra, pessoas grávidas e mulheres grávidas. 5 pessoas, não pode. A hora que eu desço do barco, e a Vânia também, do meu lado, na beira do rio, assim, tinha umas fogueiras, tá? Não podia fotografar, isso é por respeito, obviamente, né? Tinha um corpo, um negócio, assim, tudo coberto, só que não ia ser queimado, ia ser de uma pessoa que tinha uma barriga, parecia grávida, não sei. Aí a gente foi subindo, e o cara veio falar comigo, aí eu falei assim, eu tô aqui para um trabalho espiritual, não vamos conversar. Aqui, eu tô com toda a equipe para levar essas almas para o céu, junto com Jesus. A Joana do lado, as entidades. Não vou nem falar quem tá? Porque eles não vão falar que... Não vou nem falar. E a gente foi subindo a pé o crematório, que só os hindus, até a chama sagrada que não se apaga há 3.500 anos. Tem um vídeo. E ali, naquele corredor, ficam as pessoas que estão para morrer mesmo. Porque eles acreditam que quem morrer ali não reencarna mais. Então, aqueles que estão nas últimas, ficam nos corredores, assim, ó, deitado para morrer. Muito forte. Aí, nessa brasa, que nem uma churrasqueira, assim, com essa brasa, vocês vão ver a foto do sol que nasceu, tem uma luz, assim, eu vou mandar hoje. Aí o menino pegou e falou assim, pega a vibhuti é a cinza, que cura. Sai Baba fazia assim com a mão, ó, e ele criava, ele materializava a vibhuti de cura, né? E aí ele falou, põe a mão na vibhuti e joga aqui no terceiro olho. Aí eu e a Vânia, com a vibhuti da chama, do desencarne sagrado, terceiro olho. Vamos ver o que vai dar daqui uns 6 meses disso.
Aí a gente saiu de lá. Bom, cheiros vocês nem falam, né? Tipo, cheiros de tudo. Só que não deu, tipo, eu tava tão protegida, eu e ela, não deu vontade de vomitar, não ficou nada disso. A gente tava meio alerta, fazendo o trabalho mesmo com os espíritos, pegando ectoplasma, levando uma para cima, os espíritos dominaram o crematório. Foi um negócio. Aí nós fomos na coisa do perfume, vai subir na rampa. Já era as vielas, né? Nisso começa a gritar. E aí vai descendo a família inteira em fila indiana, do lado do cadáver, que eles carregam assim, e aí vai descendo o cadáver e eles vão fazendo os mantras, porque aí mais um ia ser queimado ali. 24 horas de cremação, em um lugar sagrado, em Varanasi. Ainda bem que a Vânia estava, porque eu falei, Vânia, essa é a minha vida é um filme, se eu conto para as pessoas, ninguém acredita que eu vivo, e ela viu hoje o que a espiritualidade é capaz. Porque tudo isso aconteceu sem que eu organizasse nada, sem que eu planejasse nada. Os espíritos só falaram para mim, acorde às 3 horas da manhã. Então, com essa energia da fé e de que tudo Deus transforma, que tudo Deus providencia, você vai estar no lugar certo, na hora certa, em todos os momentos da sua vida, simplesmente porque você é um instrumento da paz, você veio para ajudar e para melhorar e depurar com todas as experiências da sua vida. Nós vamos começar o Evangelho hoje com Shiva, para cada vez mais você transmutar tudo aquilo que não pertence mais ao seu momento de viver, para você ter a certeza de que nós somos um, de que as experiências que Deus nos proporciona são aquelas que vão muito além do entendimento humano. Basta abrir o coração e sentir.